Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E aqui nesse podcast que nós discutimos estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil por meio de profissionais que aliam a sua inteligência tributária à inteligência de negócios para fazer crescer de forma ética e sustentável negócios do e com o Brasil. E eu sou Letícia Amaral, advogada tributarista de inteligência de negócios, hostess desse podcast. E o episódio de hoje estarei eu aqui solo, sem nenhum convidado, mas é por um bom motivo, porque o conteúdo de hoje é algo que é muito pedido por todos que assistem aqui, principalmente pelos profissionais que estão aí ingressando na carreira ou querendo escalar aí os seus negócios tributários. Hoje falaremos do seguinte tema: prospecção de empresas via marketing digital. Sim, pessoal, muitos perguntam, Letícia, é possível prospectar empresas via marketing digital para serviços de high ticket no tributário? Sim, gente, é possível. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, sejam vocês que estão começando a sua carreira, a sua atuação no tributário, sejam profissionais que já têm mais tempo de jornada, já têm muitas vezes negócios tributários consolidados, ainda se questionam se é possível, se é vantajoso, quais os benefícios de passar a ter estratégias de marketing, estratégias comerciais para prospecção dos seus clientes empresariais via redes sociais. Então é sobre isso que eu vou falar, porque eu tenho certeza que você muitas vezes já se indagou sobre isso. Letícia, será que eu preciso para prospectar só fazendo networking, conhecendo os empresários em ambientes de negócios, em eventos voltados a empresários? Ou será que só via ligações frias, chamadas cold calls? Ou só colocando os chamados hunters na rua aí para bater de porta em porta nas empresas, oferecendo os serviços, ou só por meio de indicação, os advogados tributaristas, por conta do receio ali das normas éticas da OAB principalmente. Não, no meu caso, só via indicação. Então, será que essas são as únicas formas permitidas e que de fato dão certo? Não, gente, e para isso eu quero contextualizar um pouquinho da minha jornada profissional com vocês, principalmente para você que está me conhecendo agora. Então, eu, Letícia, me formei lá numa época em que o tributário era totalmente diferente de hoje. Então, eu me formei no ano de 2003, dezembro de 2003, minha colação de grau foi em 2004. Então, naquela época, internet era algo muito incipiente ainda. Marketing digital nem existia. Então, obviamente que a minha carreira, eu comecei a empreender muito mais tarde, Então, eu comecei como muitos começam, como estagiária, depois virando associada, depois sócia minoritária. E então, por muito tempo, a parte de prospecção de clientes não era algo que eu precisasse me preocupar. Afinal, eu já estava inserida em ambientes, em escritórios que já tinham sua carteira de clientes ou cuja responsabilidade da prospecção era atribuída ao sócio majoritário, ou aos sócios majoritários. Então, por conta disso, demorei muito tempo para, de fato, ter a necessidade de prospecção de clientes. E quando que se deu essa necessidade de prospecção de clientes? Apenas quando eu resolvi empreender, Eu resolvi empreender na área tributária. E isso foi muito tempo depois. Então, me formei em dezembro de 2023, já comecei no tributário, eu já atuava no tributário desde o primeiro ano da faculdade, então eu já tinha 5 anos ali me desenvolvendo tecnicamente, atendendo os clientes na área tributária. Mas eu iniciei como advogada em abril de 2004, quando eu consegui minha carteirinha da ordem, passei na OAB e prestei o juramento para a ordem. E apenas em 2019, que foi quando de fato eu resolvi empreender, montar um escritório em sociedade, e aí precisávamos ter clientes, Não tinha que ter clientes. Então foi aí que de fato eu comecei a me preocupar com a questão da prospecção.
E como todo mundo, com muitas dúvidas em relação a como prospectar clientes. E um fato curioso é que nessa época, em 2019, eu já não estava mais em grandes centros urbanos em que a gente tem um número de empresas ali ativas, porque a minha carreira ela se deu basicamente em 2 centros urbanos grandes, que foi São Paulo e Curitiba. Mas depois, por uma necessidade pessoal, em decorrência de um concurso público que o meu marido passou, nós precisamos nos mudar para uma cidade pequena, chamada São Francisco do Sul, uma cidade litorânea, no norte de Santa Catarina. E essa cidade, ela, além de ser pequena, ela tem cerca de 55, 60 mil habitantes, ela tem um acesso muito difícil. Não é um acesso fácil via BR, é uma BR pista simples, é um acesso difícil, não é uma cidade fácil, né, de estar ali localizado. E é uma cidade que tem empresas? Sim, tem empresas, porque é uma cidade portuária. E é um porto muito importante da região ali de Santa Catarina. Então, meu primeiro passo foi, vamos prospectar as empresas locais. Vamos fazer essa prospecção local. E aí, como muitas pessoas, começamos ali vendo o relacionamento, quem conhecia quem, entrando em contato, agendando reunião. E, de fato, foi assim que eu conquistei os meus primeiros clientes da região. Mas isso ficou muito limitado. E uma coisa que eu tinha começado a fazer nesse mesmo ano de 2019 foi me posicionar nas redes sociais como tributarista. Então, se você olha as primeiras publicações lá do meu perfil, do Tributarista do Futuro, no Instagram, que foi onde eu realmente comecei. Antes eu já produzia conteúdo como sócia do meu antigo escritório, conteúdo para YouTube, mas não como sócia, né, majoritária ali ou com cotas de participação iguais dentro do escritório que eu fundei. Então, ali, em 2019, eu comecei a me posicionar como tributarista, principalmente nesse perfil tributarista, que se tornou o Tributarista do Futuro, né? Não era o Tributarista do Futuro, era um outro nome mais difícil, Letícia, Amaral, ADV, enfim. Mas daí se tornou o Tributarista do Futuro. E ali eu comecei a me posicionar. E sempre me posicionei como professora, porque eu sempre fui, desde os meus 24 anos eu leciono, né? Eu sempre gostei da área acadêmica, então eu me posicionei com o intuito de ensinar outros profissionais da área em relação à técnica tributária que eu já tinha consolidado há muito tempo. Só que esse posicionamento online, num primeiro momento, começou a atrair também clientes para o escritório por meio de parcerias. Então foi a forma que a gente conseguiu, num escritório recém-inaugurado, numa cidade pequena, de difícil acesso, por meio de posicionamento, que consegui passar a atender clientes de outras regiões do Brasil. Então, num primeiro momento, foi sim por meio de parcerias, né? Parcerias com outros advogados, contadores, outros tributaristas, para poder atender os seus clientes. Isso foi dessa forma, né, que eu fui me posicionando e cada vez mais criando autoridade, que eu já tinha uma boa autoridade, não apenas offline, mas eu tinha uma autoridade como vice-presidente do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Então, o meu nome já aparecia muitas vezes na mídia, em jornais, revistas, em vários conteúdos que já estão disponíveis na internet. Mas eu me posicionando com a minha expertise, com o objetivo de atração de clientes, no primeiro momento por meio de parcerias, se deu a partir de 2019. E conforme eu continuei me posicionando, então a produção de conteúdo nas redes sociais, a partir do momento que eu comecei, eu não parei mais. Né? Então, a partir do momento que eu entendi que era importante esse posicionamento, não apenas para instruir os outros profissionais, nesse intuito de ajudar realmente, mas também com o fim de vendas, porque a gente está ali exercendo um trabalho. E a partir desse momento que eu continuei me posicionando, novos clientes vieram por meio de parcerias. E assim, sem fazer tantos esforços, alguns conteúdos meus também atingiram empresários. E eu fechei alguns poucos contratos por meio de conteúdos, que não eram conteúdos voltados a empresários, mas eram conteúdos que atraíram empresários. Então, isso também foi possível. Aí eu vi que existia, sim, uma força das redes sociais para poder atingir empresários
e atrair esses empresários para uma solução que nós temos por meio da nossa técnica, da nossa expertise tributária. E em 2023, eu resolvi seguir carreira solo. Então, desfiz a minha sociedade e resolvi seguir carreira solo, né? Resolvi seguir atuando, e aí houve uma mudança. Eu antes como sócia no escritório e eu sempre mantive a minha empresa de educação, que era até então chamada IBPT Educação. No final de 2023, eu resolvi consolidar toda a minha atuação, toda a minha prestação de serviços tributários consultivos dentro dessa mesma empresa. Então, a gente fez um movimento de mudança do IBPT Educação para o que é hoje IBPT LA Business Tax and Education. Então, eu trouxe para dentro da empresa a área de consultoria tributária. E por que, Letícia, que você resolveu fazer isso? Por uma questão estratégica e por uma questão de foco. É muito mais fácil a gente fazer crescer um negócio quando a gente tem um time engajado e quando a gente consegue trazer isso como valores, eu como sócia fundadora trazer os valores, a gente criar uma cultura, a gente trazer um propósito único, né? Por mais que nós tenhamos duas vertentes, uma vertente educacional e uma vertente de prestação de serviços, por meio de consultoria tributária. Então, eu vi que isso me deu mais foco, me deu mais energia. Ao mesmo tempo que, basicamente, eu tive que começar de novo, do zero, a construção da minha carteira de clientes. E aí veio uma segunda fase. E pensei, será que, olha, hoje eu já sou muito bem posicionada nas redes sociais, tanto eu como a minha empresa, né? Tanto o meu perfil Tributarista do Futuro, como o perfil do BPTLA, somos muito bem posicionados nas redes sociais. Vamos fazer um segundo movimento. Então, o movimento de atração de clientes via parcerias, ele é um movimento bom, válido, continua existindo, mas a gente precisava ganhar o quê? Ganhar tração, né? Ganhar escala, trazer mais volume, né? Para um negócio que estava se reiniciando com uma nova vertente, que é a vertente da consultoria tributária, estava se iniciando do zero, por mais que a minha bagagem profissional, técnica profissional, minha experiência, já viesse de mais de duas décadas. Mas o negócio em si estava iniciando do zero. Então, qual foi a nossa estratégia? Aí, conversando com a equipe de marketing, com os estrategistas, vamos fazer uma estratégia de prospecção de clientes empresariais via tráfego pago. Então, até aí, gente, é importante que vocês percebam algumas coisas que são fundamentais em relação à prospecção de clientes empresariais via marketing digital. A primeira delas é um posicionamento, tá? Um posicionamento online que traga segurança, que traga confiança desse cliente empresarial. Não adianta nada fazer um movimento de tráfego pago via redes sociais, em que você vai investir dinheiro em anúncios online, se o seu posicionamento for fraco. Se a hora que aquele cliente ele vê um anúncio, o anúncio tá legal, o anúncio me atraiu, ele vai cair dentro do seu perfil e vai ver um conteúdo totalmente distinto, vai ver só conteúdo pessoal, não vai ter nenhum conteúdo instrutivo. Então, não vai dar certo. Mas aí você pode me perguntar, Letícia, mas então, para eu atrair clientes, para eu ter essa possibilidade, eu preciso ser conhecido na internet já? Eu preciso ter um perfil com muitos seguidores? Não. Então, eu vou explicar alguns momentos do que nós fizemos e do que eu passei a instruir os meus mentorados da mentoria FTF a fazerem e os resultados que obtivemos. Então, em janeiro de 2024, nós começamos a estratégia de prospecção de clientes empresariais via marketing digital, mas com anúncios, né? Investindo em tráfego pago, né? Com anúncios online. E nós, para que a gente percebesse qual era um serviço
né? Um serviço que seria realmente um serviço que ajudaria as empresas, que chamaria a atenção delas para que pudesse vir conversar conosco. Nós selecionamos dentre a gama imensa que temos de serviços tributários, e para quem conhece a minha metodologia, que eu ensino lá na formação de Tributarista do Futuro, nós segmentamos essa gama em 6 serviços da nossa esteira estratégica de serviços tributários. Então, nós temos 6 serviços que eles se ramificam. Que eles se ramificam para uma infinidade, mas para trazer isso dentro de uma metodologia para que fique fácil para nós podermos estruturar o nosso portfólio, estruturar o nosso negócio, a gente segmenta em 6, ok? Eu escolhi desses 6, aqueles que eu chamo de abre-alas do tributarista de inteligência de negócios. E do abre-alas, nós temos 2 serviços de abre-alas. Então, dos 6, nós temos 2. Quais são esses 2? O que a gente chama de compliance tributário com foco na dor, que o nosso objetivo é fazer a gestão e a redução das dívidas tributárias dos nossos clientes empresariais, e o compliance tributário com foco no desejo, ou seja, em que a gente faz uma revisão fiscal com o objetivo de verificar se a empresa não recolheu tributos a mais indevidamente e que isso possa trazer um retorno em créditos tributários para ela. Então, desses 2 que são os abre-alas, eu tive que tomar uma decisão. Qual vai ser o meu serviço de abre-alas em que eu vou me posicionar e vou fazer os anúncios online? E aí a opção foi pelo primeiro serviço da esteira, que é o compliance tributário com foco na dor. Por quê? Porque eu já estou trabalhando uma dor. Eu já estou trabalhando uma dor do cliente empresarial, que é o cliente que tem dívida. E aquela dívida tributária, muitas vezes, impede a empresa dele de crescer. Por quê? Porque se ele tem uma dívida, muitas vezes ele não consegue manter contratos com seus clientes, que exigem certidão de regularidade fiscal. Muitas vezes ele não consegue obter financiamentos bancários que ele precisa para manter fluxo de caixa dele, não consegue, porque o banco exige regularidade fiscal. Ele não consegue contratar com a administração pública. Por quê? Porque para participar de processos licitatórios, ele precisa de regularidade fiscal. Sem contar em outros casos mais graves em que aquela dívida ela já está numa esfera de constrição patrimonial, de arrolamento de bens, de penhora de bens, de bloqueio de conta da empresa. Então, com base nessa dor, o cliente que está, ou a empresa, o empresário que está nessa situação de dor, da dívida, que ele não sabe como sair daquele fluxo de endividamento que está corroendo os negócios dele, quando ele verifica que há uma solução, que é possível fazer a gestão com a redução dessa dívida, que muitas vezes ele não sabia, muitas vezes ele não sabia nem que havia possibilidade de pagar aquela dívida com entradas menores do que o normal que está aparecendo lá para ele, que muitas vezes a contabilidade traz porque é o que está disponível lá via sistema. Então, quando ele verifica que há uma outra possibilidade, é muito mais fácil ele sentar para conversar numa reunião online. Então, essa foi a nossa escolha, via marketing digital, posicionamento, anúncios online, tá? E nós começamos em janeiro e já tivemos excelentes resultados investindo muito pouco dinheiro nos anúncios online. O que para mim foi uma grande surpresa. Por quê? Porque eu já estava muito acostumada a investir em tráfego pago, em anúncios online, em relação à parte educacional da minha empresa. Em relação à atração de alunos para os nossos treinamentos, para a nossa formação, para a minha mentoria. E sempre tive bons resultados, mas com um investimento proporcionalmente muito maior do que eu vi o resultado chegando quando eu comecei a investir em tráfego pago com o objetivo de atrair empresas para que eu pudesse prestar os meus serviços tributários. Então, o retorno desse investimento foi muitas vezes maior do que o retorno que eu sempre historicamente tive em relação à parte educacional. E isso foi uma surpresa, assim, uma feliz surpresa, vamos dizer assim. E aí a gente já, de janeiro até hoje, estou gravando esse podcast para vocês, com essa estratégia, e escalando de tempos em tempos essa estratégia, nós chegamos ao nosso cliente 83, o nosso cliente 83. Então, se vamos olhar lá nos nossos arquivos de clientes, a gente está na pasta 83. Então, realmente foi algo assim que eu nunca tinha vivenciado ao longo de 2 décadas de atuação.
todas as experiências anteriores que eu tinha tido, não havia investimento em marketing digital para anúncios online. Então, para mim, realmente era uma crença, né? Será que realmente funciona? Será que dá certo? E aí, para minha feliz surpresa, deu muito certo, né? E hoje, assim, graças a Deus, graças à competência do meu time de marketing, a competência do meu time operacional, nós conseguimos atender clientes em todas as regiões do Brasil para a prestação dos nossos serviços tributários. E esses clientes vêm pelo tráfego pago, né? Pelos anúncios online. Letícia, mas eu preciso necessariamente investir em anúncios online para atração de clientes? Então vamos lá, gente. Quero passar agora um outro tópico importante aqui com vocês. É possível atrair clientes pelo tráfego orgânico. Você não necessariamente precisa investir em tráfego pago. Principalmente para quem está começando, tá? Você não precisa. O tráfego pago, ele acelera o teu processo. Tem que ser bem sincero, ele acelera o seu processo. Você consegue uma gama muito maior de empresas interessadas nos seus serviços para fazer um funil comercial, um funil de vendas comercial. Então, a gente tem que atrair muitos clientes. Parcela daqueles clientes vão querer agendar uma reunião conosco e parcela dos clientes vão vir na reunião e outra parcela vão fechar os contratos. Então, é um funil. Então, quanto mais a gente tiver na base, mais é chance da gente fechar contratos ali no final. Pelo tráfego orgânico, é possível? É possível. Numa escala menor, eu diria. Por quê? Eu diria isso. Porque o nosso assunto aqui, o nosso conhecimento, ele é técnico. Então, qualquer conteúdo, posicionamento que a gente vai fazer, para que de fato tenha um alcance, é muito mais difícil nós viralizarmos. Mas é impossível? Não é impossível. Tenho colegas que conseguem produzir conteúdos que têm potencial viral. O potencial de atingir de forma orgânica, sem investir R$1 de tráfego, uma grande gama de empresários. O que eu vejo? Eu acho que é muito de perfil de pessoas. Eu tenho um perfil mais sério, não tenho tanto perfil cômico, né? Um perfil mais... que a gente sabe que a comédia acaba chamando mais atenção, ou quando a gente utiliza elementos assim que chamam a atenção, e quando a gente fala de redes sociais, a atenção, né? Quanto mais a gente consegue chamar atenção, melhor. Então, acho que é muito da natureza do profissional. Tem profissionais que eles já têm um perfil mais caricato, uma veia mais para comédia, e a comédia sempre vai engajar mais. Sempre vai engajar mais. Se você tem um perfil mais sério, o meu perfil ele é mais sério, é mais difícil. Né? Você vai ter que produzir um conteúdo muito diferenciado para ele atingir uma gama. Né? Uma gama que tem um potencial viral, de viralizar. Tá? Então, assim, é possível atrair clientes pelo tráfego orgânico via posicionamento online e produção de conteúdo? É possível. Eu mesmo atraio de forma orgânica, né, sem as campanhas de tráfego, mas eu atraio num número muito menor. E para que você dê continuidade, né, para que você consiga sempre manter o mesmo número ou aumentar esse número de empresas interessadas, é muito difícil isso se sustentar pelo tráfego orgânico. É impossível? Não é impossível, mas é difícil, é mais difícil. Não é todo mundo que vai conseguir, tá? Não é todo mundo que vai conseguir. De novo, porque o nosso conteúdo é técnico, né? Não é um conteúdo que normalmente vai super chamar a atenção de todo mundo a ponto de ser viral, tá? Mas, como eu disse, é possível. Por exemplo, tem uma mentorada que ela produzia um conteúdo, ela fez um vídeo junto com a filha dela. Então, a filha dela estava maquiando ela e elas estavam conversando sobre holding patrimonial, falando de planejamento sucessório. E aquele vídeo viralizou. O vídeo bateu mais de 2.500.000 visualizações. Gerou muito lead para ela? Gerou muito lead. Gerou muito lead desqualificado? Também gerou muito lead desqualificado. Muita gente curiosa, querendo saber o que era holding. Mas, para que eu tô dizendo isso? Para falar que é possível. Obviamente que um conteúdo, quando viraliza, se você faz um conteúdo que de fato seja estratégico, que o objetivo seja a atração de leads, ou seja, de potenciais clientes para o seu negócio, ele vai dar certo.
Agora, muito cuidado na produção de conteúdos virais que vão atrair uma massa muito desqualificada de pessoas. Que esse é o grande risco dos conteúdos virais. Se eles não forem extremamente estratégicos, você tem o potencial de atrair pessoas totalmente curiosas ou que não têm condição de pagar pelo seu serviço e que só estão ali por pura curiosidade. Atenção redobrada, porque quando a gente está falando de clientes empresariais, é mais difícil ainda você viralizar um conteúdo. É mais difícil. Nesse conteúdo que viralizou da minha mentorada, ele foi um conteúdo que atrai muitas pessoas físicas. Porque todo mundo que tem um patrimônio, né, que quer proteger esse patrimônio, evitar uma incidência tributária maior nesse patrimônio, tem a propensão de se interessar pelo conteúdo. Tá? Quando a gente faz um conteúdo puramente para um serviço tributário empresarial, que é o nosso objetivo aqui, nós atendemos, somos tributaristas de inteligência de negócios, aí a gente vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, tá? Tenho colegas que também conseguiram já viralizar conteúdos voltados a empresas, tá? Conseguiram atrair clientes. Então, eu não quero menosprezar aqui o tráfego orgânico. Eu só quero falar que ele é um pouco mais difícil, não é todo mundo que vai conseguir. Você precisa estudar muito de marketing digital, estudar muito de neuromarketing, comportamento humano, para que você consiga realmente viralizar num conteúdo orgânico a ponto de atrair muitos leads para os seus serviços tributários, ok? Dito isso, vamos para a parte do tráfego pago. Cuidados em relação ao tráfego pago. Então, primeiro, assim como o tráfego orgânico, todo mundo tem um começo, tá? Então, o começo é ter um bom perfil de rede social e a minha experiência que me traz mais resultado até hoje é o Instagram, tá? As pessoas me perguntam, Letícia, mas qual que é o canal de aquisição o teu principal canal de aquisição de clientes? O meu é o Instagram. O meu Instagram já me trouxe mais de 2 milhões de reais só esse ano. Só pelo Instagram, tá? Então, o Instagram, para mim, é o principal canal de aquisição de clientes, ok? Mas quer dizer que os outros não sejam bons? Tem gente que consegue muito bem no TikTok. Eu não tenho essa experiência com o TikTok. Tem gente que vai muito bem pelo YouTube. Eu sei que o YouTube é uma excelente ferramenta também de produção de conteúdo, de posicionamento e de atração de leads, de potenciais clientes para o seu negócio. O YouTube, ele tem outras situações um pouquinho diferentes em relação ao Instagram. O YouTube, por mais que nós tenhamos a parte de vídeos curtos, como temos no Reels do Instagram, nós temos os Shorts do YouTube, para que você tenha uma produção constante, que você realmente tenha potencial de viralização no orgânico, você tem que produzir conteúdo basicamente todos os dias, e você também precisa trazer conteúdos um pouco mais longos, mais densos, como esse conteúdo aqui que a gente está trazendo no podcast, conteúdo mais explicativo. Então, você também tem que parar, se organizar na agenda para ter conteúdos um pouco mais aprofundados, tá? No Instagram, você não precisa necessariamente ter esses conteúdos mais aprofundados, porque os Reels, eles performam melhor se eles forem mais curtos. Mais curtos ali, no máximo com 1 minuto e meio, que você consegue publicar esse Reels e você consegue depois investir em tráfego pago em relação a ele, em relação ao teu Reels que está publicado ali. Então, a recomendação para o Instagram são vídeos, tá? Então, também me perguntam que tipo de conteúdo eu preciso focar para posicionamento pelo Instagram. Então, foque em vídeos. Tá? Foque em vídeos. Quer dizer que não é legal ter conteúdos estáticos, ter carrosséis? Não é interessante, principalmente aqueles carrosséis, aqueles conteúdos que ficam fixados no seu perfil. O seu perfil você pode fixar até 3 conteúdos. E aí é muito estratégico, muito interessante que você tenha um conteúdo explicando a sua história, quem é você, para trazer a sua autoridade ali nesse conteúdo. Um outro conteúdo explicando sobre a sua empresa, seu escritório, sua consultoria. E um outro conteúdo, ou pode ser no mesmo, dependendo, explicando os serviços que você presta, tá? Quando você tiver algum conteúdo, por exemplo, de depoimento de algum cliente, ou explicando algum case em que você trouxe um bom resultado para um cliente seu, também é interessante deixar esse conteúdo fixado. E você pode ir mudando esses conteúdos, mas o conteúdo falando de quem é você e do que você faz, quais são os seus serviços, seu escritório, são conteúdos fundamentais.
Outra pergunta que me fazem muito, tá? Isso tudo a gente está organizando a questão do marketing digital para ver qual a melhor forma de você ter resultados com o tráfego pago depois. Outra coisa que me perguntam muito, Letícia, mas eu faço um perfil pessoal meu ou faço um perfil do meu negócio, do meu escritório, da minha consultoria? E aí eu vou te dizer assim, de início, tá? De início, eu recomendo que você foque na sua pessoa, tá? Foque na sua pessoa, foque a produção de conteúdo na sua pessoa. Isso quer dizer que não é interessante que você tenha um perfil do seu escritório? Não, eu acho que é interessante você ter o perfil do seu escritório. Mas você não precisa ter a produção de conteúdo tão intensa como você vai ter no seu perfil de você como profissional, tá? Porque hoje, por exemplo, no Instagram, a gente consegue publicar conteúdos em collab. Você publica em um perfil junto com outro perfil. Então, por exemplo, aqueles conteúdos mais estratégicos, vou fazer um conteúdo explicando o que é meu escritório, quem que é minha equipe. Você pode publicar nos 2 perfis. Você vai ter um esforço só de produção de conteúdo, mas você publica em 2 perfis, tá? Então, é interessante você ter o perfil profissional do seu negócio e o seu perfil pessoal, focando a produção de conteúdos, vídeos, mais no seu perfil pessoal. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. Por mais que o nosso contrato lá no fim, né, a gente vai assinar o contrato de um CNPJ com outro CNPJ, por trás do CNPJ existem CPF, são pessoas. Quem vai te contratar, no final das contas, vai ser uma pessoa. E a conexão vai ser com essa pessoa. Então, existe aquela máxima, pessoas conectam com pessoas. E isso vale também para redes sociais. Então, um perfil pessoal profissional, né, mas que você está falando de você como pessoa, tributarista fulano de tal, né, doutor fulano de tal, advogado tributarista, ou tributarista tal, se você não for advogado, enfim. Ele vai se conectar melhor. Por quê? Porque ali você vai poder trazer um pouquinho mais a sua essência, quem é você, e é isso que as pessoas gostam. Rede social, gente, é um local de lazer. As pessoas estão ali no seu momento de descanso e mexendo ali algum conteúdo que vai ser interessante, por mais que ele tenha um cunho de vendas, porque é um cunho educativo voltado a vendas, ele vai chamar atenção. Mas as pessoas vão gostar de ver quem é o profissional, né? Quem é a pessoa por trás do profissional. Então, é interessante você compartilhar um pouquinho do seu lado pessoal, tá? Do seu lado familiar, dos seus gostos, sempre pensando na imagem, no posicionamento que você quer passar. Nós, da área tributária, nós lidamos com assuntos muito sérios, que exigem muita responsabilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso posicionamento, né? Para não transparecer que somos pessoas desleixadas, que somos pessoas despreocupadas, que somos pessoas que passam pouca confiança. Então, tomem muito cuidado em relação a isso, tá? Então, a minha recomendação, se possível, ter os dois perfis, o profissional e o pessoal, tá? O profissional, digo, da tua empresa, do teu negócio, e o teu profissional de pessoa, né? Você, pessoa, ok? Mas o teu foco de produção de conteúdo vai ser no seu perfil pessoal, ok? Seu perfil pessoal profissional, vamos falar assim, tá? Foco de vídeos, sempre vídeos falando de uma dor ou de um desejo daquele cliente empresarial. Então, no meu caso, em que eu lido com empresas que têm dívidas tributárias e que precisam solucionar essas dívidas tributárias, eu sempre vou produzir conteúdos voltados a isso, ok? Aí a gente vai para a parte da estratégia de tráfego. Então, uma vez que o teu perfil, aquele que você vai voltar a tua atenção para a estratégia de tráfego, estiver ok, e falando no Instagram, o que é um perfil que esteja ok? Uma boa foto. Essa é uma foto que mostre você, a sua pessoa, passando a autoridade que você quer passar, né? Passando o posicionamento que você quer transparecer. Se é alguém mais sério, se é alguém que realmente tem aquele perfil mais de autoridade mesmo, ou se é alguém mais sábio, né? Alguém que, sei lá, às vezes você usa óculos, quer passar um ar de maior sabedoria, ou se é alguém mais amigável, você quer passar algo que você é mais acessível, então você vai colocar uma foto sorrindo. Então, a sua foto de perfil, ela já vai ser o primeiro chamariz do posicionamento que você quer transparecer, tá? O posicionamento que você quer levar para o seu cliente. Então, quem você vai atrair. Ok? Segundo ponto, o seu nome. O nome que você vai estar usando ali no seu arroba, né? Então, o nome mais fácil é melhor.
sem muito underline, né? Muitos caracteres diferentes, mas o básico simples é o que dá resultado, tá? Então pode ser o seu nome, ponto, sobrenome. Ok? Precisa ter tributarista? Não necessariamente, porque depois, a hora que vai vir para sua bio, vai ter ali que você é um tributarista. Então pode ser nome, ponto, sobrenome. Ok, você está reforçando o seu nome, tá? Letícia, por que você não fez assim? Por que o teu não é Letícia.Amaral, por exemplo? Porque quando eu criei o meu perfil, ele era Letícia Amaral, underline, ADV, sei lá, ele era mais difícil. Mas eu queria me posicionar como uma tributarista diferente no mercado. Uma tributarista com uma visão diferente do que até então sempre foi falado no mercado tributário. Então, eu quis trazer para o meu arroba algo diferente, que chamasse atenção. E ficou o tributarista do futuro, o que deu muito certo. Sempre deu muito certo. Então, como isso já meio que passou a ser uma marca própria, eu já pensei se valeria a pena mudar ou não. Não mudei. Mas se vocês forem pesquisar, eu tenho lá o Letícia Amaral, LeticiaAmaral.adv, eu não lembro como, mas eu tenho outro perfil com meu nome, mas que eu não alimento. Mas tá lá, caso um dia eu ache estratégico passar a alimentar aquele perfil, ele tá lá, ele existe, tá? Então, essa foi uma estratégia que eu tomei. Eu preciso criar um nome e colocar um arroba com nome criativo? Não necessariamente. Tem muitas pessoas que cresceram, né, no Instagram com um nome diferente e depois mudaram para o seu nome, ponto, sobrenome, tá? Então, eu acho que isso não é tão relevante assim. Se você quer focar no seu nome, não, eu quero que as pessoas conheçam o meu nome, coloca seu nome, ponto, sobrenome, ponto. Tá fácil assim, ok? Ou alguma variação, né, nesse sentido, que fique claro o seu nome e sobrenome, tá bom? Depois, o terceiro passo é a bio do Instagram, que é a terceira coisa que você precisa preparar antes de pensar em investir em tráfego pago, tá? E antes mesmo de pensar em atração de clientes empresariais. Então, você preparar a máquina. A sua bio, o que ela precisa ter? Ela precisa ter ali o que você faz, né? Então, se você colocou lá o seu nome, vamos pensar, Letícia.Amaral, por exemplo. Daí eu vou colocar ali, se eu quero que as pessoas saibam que eu sou advogado, vou colocar doutora Letícia Amaral, tributarista. As pessoas precisam saber o que eu sou, precisam saber o que eu faço, né? Então, eu sou tributarista. O doutora já pressupõe que eu sou advogada, né? Se você não é advogado, mas está se posicionando como tributarista, tá tudo certo, né? A gente tem diversos serviços na área tributária que não são uma prerrogativa do advogado. Ok? Você coloca o seu nome, tributarista, ou tributarista e o seu nome. Ok? Só para as pessoas saberem que você é tributarista. Aí vem as outras linhas da sua bio. O que você precisa colocar nessas outras linhas? Você precisa colocar os seus destaques de autoridade, tá? Então, por exemplo, se você já conseguiu um resultado muito interessante, né? Já reduzi mais de X milhões de dívidas tributárias. Já consegui a regularidade fiscal de X empresas. Tenho X clientes em atendimento em todo o Brasil. Então, traga pontos que mostrem a sua autoridade para quem vai bater ali no seu cartão de visita, que é o seu perfil de rede social. Letícia, mas eu tô começando, eu não tenho nada ainda, tô início, não tenho nada de autoridade. Ok, você trabalha com o que você tem, né? De repente você vai colocar tributarista formado pelo IBPT-LA. Você pode trazer pontos que vão reforçar que você realmente passou pós-graduado em tal. Se você não tem com o que trabalhar ainda em questão de resultado que você já trouxe para os clientes, trabalhe com o que você tem. E ao longo da tua jornada, você vai ajustando a sua bio. Porque aquilo ali não é algo que é perene, que você escreveu uma vez nunca pode mudar. Não, você pode mudar quantas vezes você quiser. Apenas o seu nome, que você tem ali um prazo de 14 dias, caso você queira mudar de novo, tá? Então, toma só a única coisa, mas a sua bio, a descrição ali, você pode mudar quantas vezes você quiser, ok? E aí, é sempre importante na bio você colocar uma chamada para ação, que vai levar para o site, né? Ali no Instagram é importante você ter um site. Letícia, eu não tenho site nenhum. Coloca, então, o seu WhatsApp, que é onde o teu canal de atendimento. Mas é muito importante que você tenha site, gente, de verdade. Para marketing digital, site é fundamental.
Você ter um site que você vai trabalhar alguma estratégia comercial é muito importante. Pode ser o site institucional do seu negócio, pode ser uma landing page, que é uma página de aterrissagem, que você vai ali capturar aquele lead, os dados daquele interessado na sua prestação de serviço. E hoje, por mais que você não tenha dinheiro para investir, existem ferramentas na internet que você consegue construir sites bons com custo muito acessível. Tá? Esses dias mesmo eu indiquei para uma equipe de marketing para ficar de olho caso a gente precisasse uma ferramenta que traz, acho que 7 modelos de sites que já foram aprovados pelo SEO e tal, e se eu não me engano era R$197. Então pesquisem, tá? Pesquisem porque tem boas ferramentas aí, só não façam o Wix, tá? Porque ele não é bom, tem algumas questões que não são interessantes. O ideal é sempre você utilizar... Se você for optar por sites pré-prontos que você vai ajustar, sites que sejam feitos no WordPress, tá? O WordPress que é bom, ok? Tomem cuidado com outras ferramentas tipo Wix. Então, se é via WordPress, ok, tá? WordPress é mais seguro, tá bom? Então, ok, vai ter que ter essa chamada de ação para o teu site. O que é chamada de ação? Você pode colocar atendimento para todo o Brasil, atendimento online para todo o Brasil, uma setinha para baixo que vai levar para o site. Tá? Solicite aqui seu diagnóstico, uma setinha para baixo que vai levar para o site, tá? Ou para o teu WhatsApp, se você não tem, então leva para o teu WhatsApp, coloca o link lá que leva para o teu WhatsApp, tá? E daí você vai fazer atendimento manual no teu WhatsApp, ok? Cuidado para fazer isso quando você for investir em tráfego pago, tá? Porque vai te dar uma trabalheira, eu já vou falar sobre isso também. Outros pontos importantes, então, em relação ao seu perfil, principalmente pensando em Instagram, tá? Você já entendeu que a foto é importante, que o nome é importante, que a bio é importante, que o site é importante. Agora nós temos destaques de stories. É muito importante que você faça destaques de stories. O que é isso? Você publica os stories estratégicos. O que são stories estratégicos? Comece por aqui. Você vai instruir a pessoa que está chegando no seu perfil o que ela vai fazer ali, o que ela vai encontrar, que tipo de conteúdo. E aí, de repente, no teus stories, você vai colocar de novo o linkzinho para o seu site, que é o site que vai capturar aquele lead, tá? Ou para o seu WhatsApp, que é onde você vai manter contato com aquele lead, ok? Então, comece por aqui, é interessante. Quem sou eu? Uma sequência de stories que você detalha um pouquinho mais a tua história, além do que tá naquele post lá que tá fixado, naquele carrossel. Quem sou eu? Como posso te ajudar? Por exemplo, outro destaque de stories. E um destaque de resultados. À medida que você for tendo resultados, tem um destaque de resultados, interessante. Você faz os stories e depois você salva nesse destaque. Não precisa ter muitos destaques, tá? Letícia, eu quero ter um destaque para cada viagem que eu fiz porque é meu perfil pessoal. Cuidado com isso que polui muito, tá? Porque você não tá com um perfil de lifestyle, por exemplo. Você não precisa ter esse destaque, tá? Se quiser ter um destaque para que as pessoas saibam que você tem uma vida bacana e que você é bem sucedido, ok. Mas sem exagero, tá? Sem exagero. Não precisa ter muitos destaques de stories, mas eles são importantes. Os 3 posts fixados, estratégicos, e depois vídeo, gente. Daí, foca em conteúdo de vídeo. Mais fácil de fazer, tá? Letícia, eu tenho vergonha. Tenho vergonha de falar com as câmeras. Testa, vai testar. Quanto mais você testa, se fecha num quarto ali, fica falando pra câmera, repete várias vezes, isso vai ser importante pra sua jornada, pra sua carreira. Os primeiros vídeos vão ser ruins e tá tudo bem, todo mundo evolui. Os meus primeiros vídeos eram péssimos também. Tá tudo certo, tá? Importante é que você comece. E se você é tímido, se fecha num quarto, abre ali a câmera no Instagram, grava. E ok, se você... eles não gostei desse. Vou gravar 2, 3, 4, 5 vezes. Daqui a pouco você vai... Tá ok, beleza, gente. Mas se alguém vier e falar que foi ruim, você vai se importar? Você tá ali com propósito, né? Que de se posicionar e de atrair clientes. Não se preocupe muito com o que os outros vão falar nesse momento, tá? Porque todo mundo critica. A partir do momento que você tem resultado, depois eles vão vir perguntar como que você fez, tá? Como que você teve a sorte de ter aquele resultado. Então, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe se um dia você for fazer um tráfego pago, um anúncio e vier alguém falando mal de você nos comentários. Não se preocupe, porque isso é normal, faz parte das redes sociais. Que a gente tem que aprender a filtrar, ignorar e seguir a vida, tá? E seguir a vida. Não se preocupe com isso, ok? Aí sim, chegando
Agora já para a última parte, a mais importante, o que você precisa fazer e se preocupar no tráfego pago. Teu perfil tá bom, já deixou toda a máquina montada ali, você já tem pelo menos ali os três posts de destaque, mais uns 9 Reels que você já publicou, 6 a 9 Reels para preencher tua linha do feed, você está preparado para investir em tráfego pago, tá? Como que nós fazemos aqui que para nós dá muito resultado? 2 formas. Tráfego pago com o objetivo de aumento da minha base de seguidores, tá? Aumentar as pessoas, trazer mais pessoas para o meu perfil. Então, como que eu faço isso, tá? Por muito tempo, aquele botãozinho turbinar. Tem um botão turbinar. Então, eu vejo os vídeos que já ali, eles performaram melhor do que outros. Ah, Letícia, mas eu ainda tenho pouquíssimos seguidores. Não tem quase ninguém aqui, mas sempre você vai ter, todo mundo começa com 0, né, gente? Todo mundo começa com 0. Se você tem um perfil que é seu, que você usa e você vai transformar ele em um perfil profissional, tudo bem, você só vai ter o teu post de virada de chave. Agora esse perfil, além de trazer um pouquinho da minha vida pessoal, vou começar a trazer questões profissionais para ajudar esse. Tem o post da virada. Ok, você já não começa do 0, né? E é interessante não começar do 0, porque ali na tua base, nos teus amigos, teus familiares, pode ser que tenha clientes que você sequer sabe. Ou pode ser que te indiquem para outras pessoas. Então, vale a pena também, se você já tem um perfil que era fechado, você abre esse perfil, põe o seu post de virada de chave ali, que agora você vai mudar um pouquinho o enfoque, e começa a produzir conteúdo já com uma base de seguidores, ok? E aí, à medida que você vai publicando teus vídeos, você vai vendo que alguns vão performar melhor do que outros. Esses que já performarem melhor, você espera ali 24 horas, 48 horas, e aí você pode usar o botãozinho turbinar. É a forma mais fácil de fazer tráfego pago, tá? Botãozinho turbinar, você precisa investir no mínimo R$6 por dia, se eu não me engano, tá? 5 ou 6 reais por dia. É o mínimo que você pode investir. E aí você tem 2 formas de fazer. Ou você limitar um tempo, eu quero investir R$6 por dia por uma semana, para ver como que vai ser. Ou você deixa por tempo indeterminado até você resolver pausar aquele turbinamento. O que é importante no turbinamento? Você montar o teu público-alvo. Porque ali você tem a opção de mandar aquele tráfego para a tua base de seguidores, o que eu não acho interessante, tá? Principalmente se você tem uma base pequena e uma base que não é necessariamente de clientes, né? Mas você montar o teu público. Aí você vai lá montar. O que eu quero? Eu quero trazer um público que goste de empreendedorismo, que você quer atingir empresários. Aqui é um público que tenha um poder aquisitivo maior. Então, você vai colocar ali interesses desse público. Você vai colocar que ele tem interesse por tributário? Não necessariamente, porque ele não vai vir no teu perfil porque ele se interessa pelo tributário, tá? O tributário vai ser, assim, uma ferramenta para resolver a dor ou para elevar o desejo dele. Se você for fazer um público interessado em tributário, você vai atrair colegas, tá? Muito cuidado, vai atrair colegas. Então, não precisa colocar tributário. Coloca lá, gestão, empreendedorismo, finanças, dívidas, coloca marcas interessantes, você quer atrair um público que por mais que seja endividado, mas ainda é um público que se interessa por marcas mais luxuosas. Coloca ali uns 5, 6 interesses, cria o público, alcance, quero fazer para o Brasil todo, quero trazer para uma região específica. Idade, então empresário, então não vou pegar gente muito nova, então vou pegar ali empresário de 30 a 55 anos, então você vai segmentar isso, tá? Interesse, sexo, coloca os 2, masculino e feminino, abrangência, né, territorial, pode ser Brasil, você pode limitar, e idade, ok? Então é isso que você vai montar o público ali, beleza? Montou o público, aí você vai colocar para turbinar aquele post, aquele conteúdo. Você vai estabelecer a verba e vai estabelecer a quantidade de dias, tá? Cuidados em questão de produção de conteúdo para turbinamento. Se você usar filtro do Instagram, você não consegue turbinar, tá? Ele não permite turbinamento. Às vezes música também não vai permitir turbinamento. Então, filtro e música você pode até fazer vídeos com filtro e com música, mas saiba que eles não vão servir para o tráfego pago, tá? Só para o orgânico, ok? Então, esses são os cuidados principais. O turbinamento, ele é bom por 2 motivos. Primeiro, porque você vai aumentando a tua base de seguidores. Você vai trazendo mais gente para o teu perfil, tá?
E aí você pode fazer uma estratégia de, no início, toda pessoa que chega no seu perfil, você manda uma mensaginha. Manda uma mensagem de boas-vindas, perguntar o que chamou a atenção, se é empresário, se você está falando de dívida, como se tem alguma dívida. Tenha uma mensagem de boas-vindas, porque no começo você tem tempo, você tem condição de fazer isso, você não tem uma base tão grande de seguidores. E ali você já vai começar a ter as suas primeiras prospecções, tá? Via tráfego pago, ok? Você também pode turbinar. E no turbinamento, quando você produz o seu conteúdo, você põe já uma chamada de ação no final. Por exemplo, se esse conteúdo te interessou, me mande uma mensagem aqui, faça um comentário, ou você pode indicar, comenta interesse. E aí eu vou te chamar no direct para te passar mais informações. Aí você vai ver que no turbinamento, muita gente vai comentar ali interesse. Aí qual que vai ser o seu trabalho? Entrar em contato com essas pessoas, tá? Via direct e ali continuar teu processo de prospecção. Então, esse é o início de um tráfego pago de uma forma mais fácil de fazer. Conforme você vê que vai dando resultado, que você quer escalar mais, você pode aí deixar um pouco mais profissional esse tráfego pago, tá? Você pode fazer tráfego pago via gerenciador de anúncios, tá? Gerenciador de anúncios. Hoje, a gente tem várias redes sociais com gerenciador de anúncios. Você pode anunciar no TikTok, você pode anunciar no Google, você pode anunciar no Instagram, pode anunciar no Facebook, tá? São as principais, vamos dizer assim. E aí, obviamente, que vai te demandar um conhecimento maior de tráfego pago, tá? Qual a minha recomendação? É importante, sim, você pegar... tem muita produção de conteúdo gratuita falando sobre tráfego pago, tem cursos muito bons. Mas se você quer acelerar, contrata um gestor de tráfego, tá? Você consegue aí gestores de tráfego bom por um custo não tão alto, um custo acessível, que você consiga colocar aí dentro do seu orçamento, pensando que um contrato tributário, gente, um contrato mínimo tributário vai te trazer R$10.000 de honorários. Então, se você tem aí você tem R$1.000 para investir em tráfego pago no mês e mais 1.500, 2.000 para investir no gestor e te trouxer um contrato de 10.000, já vale a pena. Já vale a pena. Então, coloque isso em mente. Eu, por mais que eu já tenha estudado muito tráfego pago, eu nunca fiz tráfego pago sozinha, porque é uma responsabilidade muito alta, é dinheiro que eu tô colocando ali. O máximo que eu fiz foi turbinamento, né? Aí, turbinamento, sim, eu fiz muitas vezes sozinha, porque é mais simples, como eu ensinei pra vocês. Então, de início, eu acho mais fácil pra começar. No gerenciador de anúncios, você consegue, é muito melhor estrategicamente por diversos fatores, tá? Primeiro, porque você pode segmentar muito melhor a tua base, tá? Você pode trabalhar com mais públicos de interesse, tá? O interesse para quem que você quer jogar aquele anúncio. Conforme a sua base for aumentando, você consegue fazer anúncios de remarketing, ou seja, jogar aquele conteúdo para a tua própria base, né? Para alcançar, porque um alcance orgânico, ele vai para um percentual muito pequeno da tua base de seguidores. Agora, pelo tráfego pago via gerenciador, a gente consegue chegar quase que na completude dessa tua base de seguidores, tá? Então, isso é interessante também. Você pode fazer várias campanhas diferentes ali. Então, o resultado é muito melhor. E mesmo assim, você não precisa investir rios de dinheiro, tá? Você não precisa ter muito investimento para ter bons resultados, tá? O teu investimento vai ser na crescente do resultado que você espera ter. Quanto maior a tua meta comercial do mês, você tem que colocar proporcionalmente um investimento. Mas de início, não vai ser um investimento alto. Depois, sim, depois você vai escalando conforme for do teu interesse, for das tuas metas. Pensando, gente, que o retorno, tá? O retorno mínimo entre investimento e fechamento de contrato tem que ser, no mínimo, 10 vezes maior, tá? Se for menos do que 10 vezes maior, ajusta esse tráfego. Porque aqui a gente tem campanhas que nos dão resultado 100 vezes mais do que investimento. Muito maior do que investimento, tá? Então, no mínimo, 10 vezes a mais, tá? Letícia, conseguiu um resultado de 8 vezes a mais. Ok, resultado bom, dá pra melhorar, mas é um resultado bom, já vale a pena, né? Tudo que seja 4, 5 vezes a mais do que você colocou dinheiro, já vale a pena. Mas pensando que na parte tributária, para que o nosso negócio cresça, a gente precisa de equipe. Então, você não pode só mensurar o custo, o quanto você está investindo de verba de campanha. Você tem que ver, quanto mais clientes eu trouxer, mais eu tenho que contratar gente. Então, você vai ter que alocar um investimento maior. Então, sempre pense nisso,
tá? Pense nessa proporção entre o teu investimento, o que tá te trazendo de honorários, mas o que você vai ter que investir em equipe, estrutura, ferramentas, para poder tornar o seu negócio cada vez mais profissional e para que ele possa crescer cada vez mais. Ok, pessoal? Então, dito tudo isso, eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês a crença limitante de que não é possível prospectar empresas para serviços tributários via marketing digital. É possível, sim, tanto de forma orgânica como de forma paga, via tráfego pago, que escala mais, o resultado vem mais rápido, mas é possível. O ideal sempre tá mesclando as duas estratégias, sempre produzindo conteúdo, tráfego orgânico, e sempre pegando os melhores conteúdos e investindo em tráfego pago. Outra coisa, só pra gente finalizar, uma coisa que eu não trouxe pra vocês é que no gerenciador de anúncios, a gente pode criar anúncios, montar campanhas com anúncios que não necessariamente você postou lá no seu feed do Instagram, tá? Você pode criar conteúdos exclusivos de anúncio mesmo. E aí só cuidado para quem é advogado em relação às normas da OAB. Lembre-se que a gente nunca pode falar, me contrate, né? Eu sou o melhor. Então, tome cuidado, mas também o que a OAB veda é justamente o que a gente não faz, né? Porque não faz o menor sentido. As pessoas estão ali para se relacionar. Elas estão ali para fazer contatos, para criar conexões. Não estão ali para receber uma oferta descarada. Então, a oferta descarada que a OAB veda é o que a gente não faz mesmo, porque não dá resultado. Então, o que dá resultado é um conteúdo educativo que, no final das contas, você coloca uma chamada de ação para despertar o interesse daquela pessoa te chamar, tá? Para você poder passar mais instruções e levar para uma reunião, levar para uma apresentação mesmo de uma proposta, tá bom? Então, é possível, façam isso, porque dessa forma, vocês não ficam dependentes de outras formas de prospecção. Então, quanto mais formas de prospecção a gente tem, melhor, né? Mas, obviamente, que nem todo mundo vai poder estar o tempo todo aí investindo em diversas formas de prospecção. Eu, por exemplo, por uma situação pessoal mesmo, né? Eu tô lá, eu falei pra vocês, sou uma cidade pequena, tenho 2 filhos pequenos. Enfim, eu não posso estar me deslocando o tempo todo para fazer visita, então é muito difícil para mim. Então, o marketing digital foi a forma que eu tive de ter um negócio sólido, um negócio com crescimento constante, atendendo clientes do Brasil todo, sem precisar necessariamente sair de uma cadeira, né? Então, quebrando muitas crenças limitantes. Daí, porque tem muita gente que fala que isso não era possível. Ah, não se prospecta empresa pelas redes sociais, isso é impossível. Não, gente, é possível. Ah, Letícia, mas você prospecta grandes empresas? Gente, eu não prospecto multinacional, porque multinacional é muito mais burocrático o processo. Mas eu prospecto, sim, médias, pequenas, médias e grandes empresas, tá? Porque todo mundo tá ali se comunicando via Instagram, tá? Obviamente que o que mais vem são empresários menores. Só que aí é uma situação, se você tá começando, é ótima experiência. Quando a gente começou a estratégia de tráfego pago, eu atendi empresas menores, com dívidas menores. Chegou um momento que eu consegui fazer uma régua. Ó, a partir de agora eu só vou atingir, eu só quero trazer para minha carteira de clientes empresas com dívidas acima de X. Então, só que isso, vocês entendem que é uma evolução? Então, não fiquem presos nas crenças limitantes, tá? Não fiquem presos nisso, ok? Então, trouxe muito conteúdo de diamante aqui nesse episódio de podcast, que eu quis trazer em formato meio de aula para vocês, até porque a gente não tinha nenhum convidado. Então, eu quis trazer um conteúdo rico, algo que vocês me pedem muito, tá? Então, eu peço a gentileza para vocês deixarem um comentário aqui no vídeo, sabendo se vocês gostaram, se vocês vão aplicar as estratégias que eu trouxe hoje, qual estratégia que vocês vão aplicar primeiro. Vamos trazer isso aqui, vamos trazer para uma discussão. Eu quero que vocês comentem aqui e curtam, né? Curtam esse episódio. A gente está aqui produzindo com muito carinho, eu quero que você curta, compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo aqui, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. O que eu trouxe aqui, gente, vale para serviço tributário, mas vale para outras situações também, né? A gente só adapta ali em relação ao público-alvo, em relação ao conteúdo em si. Mas as estratégias se aplicam para todos os segmentos. Então, compartilha. Faça esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque eu tenho certeza que assim a gente consegue ajudar mais gente, como eu acredito que eu ajudei você, ok? Então, eu espero você no nosso próximo episódio com mais convidados, com muitos outros conteúdos ricos. Até mais. Tchau, tchau.